Evangelho. A informação está aí no item 7 do folheto. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: ficai atentos, para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Por isso, quando deres esmola, não toques a trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem elogiados pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando deres esmola, que a tua mão esquerda não saiba o que faz a tua mão direita, de modo que a tua esmola fique oculta, e o teu Pai que vê o que está oculto te dará a recompensa. Quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de rezar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Ao contrário, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, e reza ao teu Pai que está oculto, e o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Quando jejuardes, não fiqueis com o rosto triste como os hipócritas. Eles desfiguram o rosto, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuares, perfuma a cabeça e lava o rosto, para que os homens não vejam que estás jejuando, mas somente teu Pai que está oculto. E o teu Pai que vê o que está escondido te dará a recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Santo Evangelho que acabamos de ouvir, perdoe os nossos pecados. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, acabamos de ouvir a liturgia da palavra do dia de hoje, quarta-feira de cinzas. É uma leitura conhecida, é um texto sagrado conhecido de cada um de nós. Mas cada vez que nós ouvimos a palavra de Deus, cada vez que nós meditamos a palavra de Deus,
a palavra nos interpela, a palavra nos chama a atenção. Iniciando o tempo da Quaresma, é um tempo favorável, aonde o Senhor Deus nos convida a uma sincera conversão, mudança radical de vida, cortando o mal pela raiz dentro de nós, em nossas famílias, em nossos ambientes de trabalho, cortando o mal pela raiz, fazendo o nosso exame de consciência sincero e verdadeiro, tendo a humildade de dar passos segundo o coração de Deus. Por isso que a liturgia da palavra, à luz da fé, à luz do Santo Espírito, nos ajuda, cada um de nós, a vivermos bem esse tempo da Quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa, a maior festa do cristianismo. E nós, seres humanos, sempre precisamos recordar na história os principais acontecimentos da vida de Jesus na Terra, atualizar na vida de cada um de nós hoje. A primeira leitura da profecia de Joel é uma profecia interessante, porque quando o povo de Israel caminhava rumo à terra prometida, várias vezes Moisés, o líder religioso, advertiu cada um deles, das pessoas, para os cuidados necessários para não afastar de Deus. Lentamente Moisés ia tomando a consciência deles para os perigos do afastamento de Deus quando chegar na terra prometida. Moisés falou várias vezes, e quando eles se instalaram, venceram as dificuldades, eles começaram a experimentar um tempo de prosperidade. Eles começaram realmente a ter poder, começaram a adquirir bens, terras, eles começaram a acumular. Acumulando bens, eles começaram a rebelar contra Deus, a esquecer de Deus, porque o poder começou a subir na cabeça do povo de Israel. De repente, eles se viram na opulência, eis que a terra deles sofre através dos gafanhotos, uma invasão de gafanhotos a tal ponto de deixar as plantações arruínas. Quando eles perceberam que eles estavam sendo atacados por esta praga de gafanhotos, eles caíram em si através da profecia de Joel. Não como um castigo divino dado por Deus, mas obra da natureza. Através de uma fatalidade avassaladora naquele país, eles começaram a pensar novamente em Deus. Não é diferente nos dias de hoje. Quando nós estamos bem profissionalmente, financeiramente, quando as coisas estão correndo bem para o nosso lado, para a nossa família, nós temos uma tendência de se afastar de Deus e da religião,
da igreja. É notório isso hoje na nossa sociedade. Como que nós, com facilidade, vamos substituindo as coisas de Deus pelos bens materiais. Agora, quando enfrentamos algumas turbulências, dificuldades, nós temos uma tendência de voltar-se para Deus. Faça o seu exame de consciência. Quantas vezes você já foi tentado a afastar-se da igreja, da comunidade, da pastoral, do movimento? Quantas vezes aquilo que você tem já tentou roubar o lugar de Deus no seu coração? Quando você começou a pousar o olhar para outras coisas meramente material. É nesse contexto que o profeta ele vai exortar essa volta para Deus, para recomeçar de novo, acreditando que é possível vencer esta praga dos gafanhotos, através da união, através das forças, através do pensamento reto, da partilha e da solidariedade, dando as mãos para vencer as dificuldades, para vencer os conflitos. E essa volta para Deus tem que ser uma volta verdadeira. Rasgai os vossos corações e não as vossas vestes, porque a conversão tem que ser de dentro para fora, de dentro para fora, do nosso interior, refletindo no nosso exterior, nos nossos gestos e atitudes na sociedade. É um tempo favorável, vai dizer São Paulo, também na segunda leitura, para nós reconciliarmos com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo, para que a nossa oração seja uma oração agradável a Deus, para que o nosso jejum seja agradável a Deus, para que a nossa esmola seja agradável a Deus. Não meramente fazer jejum, dar esmola, fazer oração, que não comovem o coração de Deus. Muitas vezes essas práticas que nós fazemos, dar esmola por desencargo de consciência, será que realmente nós estamos sendo vistos por Deus com outros olhos, de maneira diferente? Será que o meu jejum tem me levado a refletir sobre as minhas atitudes, sobre os meus vícios de comportamentos, de atitudes? Será que eu tenho domínio sobre mim mesmo? Quando eu faço um jejum, quando eu faço uma penitência, será que realmente eu estou buscando, na sinceridade do meu coração, uma mudança de vida? Ou simplesmente eu continuo repetindo os mesmos gestos dos fariseus da época de Jesus Cristo? Se eu pratico a esmola, se eu ajudo alguém, eu não preciso ter a necessidade de falar para os outros, mas que eu possa realmente sentir a presença de Deus naquilo que eu estou fazendo, nas minhas atitudes, sendo solidários com aqueles que precisam de nós verdadeiramente, sem ficar calculando aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou ajudando. Que a nossa oração não seja mera repetição de palavras, porque às vezes nós temos o hábito de rezar, muitas vezes, repetindo palavras,
mas que a oração brota do nosso coração. Nós temos facilidade de fazer as nossas orações pessoais, que agrada ao coração de Deus, que eleva a nossa alma até Deus. Como anda a nossa oração? Uma oração mecânica? Ou a nossa oração é sincera, é uma oração pura, que brota do coração de Deus, que perpassa o nosso coração humano? Porque a oração não é falar de Deus, mas falar com Deus. Falar com Deus, sempre. Falar com Deus é uma atitude que nós precisamos aprender todos os dias, ouvir Deus através da oração. E quando nós colocamos em atitude de oração, simplesmente Deus fala conosco, e Ele falando conosco, Ele espera que nós atendemos o que Ele está pedindo para nós, que a sua vontade prevaleça na nossa vida. Você já ouviu Deus falar com você na oração? E você tem mudado, tem escutado Deus e tem colocado em prática, através da oração, o que Ele está pedindo para você? Irmãos e irmãs, esse tempo da Quaresma é um tempo do retorno à casa do Pai, a exemplo do filho pródigo. E o Pai ama profundamente cada um de nós. Eu dizia esse final de semana que Deus é Pai e que Deus é Mãe. A mãe não ama o filho porque o filho é bom. A mãe ama o filho porque é filho. Deus nos ama acima das nossas misérias humanas, porque Deus é Pai, Deus é Mãe. E no seu amor, Ele vai nos transformando em pessoas novas, em novas criaturas. Por isso, iniciando esse tempo da Quaresma, hoje, quarta-feira de cinzas, vamos pensar quais são os propósitos meu nesta Quaresma que nós estamos iniciando hoje. Cada um de nós temos que sair daqui com um pensamento: o que eu vou fazer nesta Quaresma de diferente esse ano? O que eu vou abrir mão daquilo que eu mais gosto e depois eu vou oferecer de gesto concreto às pessoas necessitadas da minha comunidade no final da Quaresma? Eu vou me mortificar e vou traduzir em gesto concreto, discretamente. Então pense no seu propósito quaresmal. Não tenha medo de rasgar o seu coração com humildade diante do Senhor e clamar a sua misericórdia, buscando nesse tempo fazer também a sua confissão sacramental. Não deixe de fazer a sua confissão sacramental, a sua faxina interior. É um tempo de graça, é um retiro, como foi bem lembrado no início da celebração, de preparação para a Páscoa. E como que você vai fazer o seu retiro espiritual? Lendo mais da palavra de Deus, rezando mais, ajudando mais o próximo, participando mais das coisas de Deus, da sua comunidade, participando com mais fervor, com mais alegria, com mais entusiasmo, não como um peso. Recordo as palavras do Papa Francisco, né? O católico não pode ter cara de velório, de cemitério. O católico tem que ter uma cara alegre, um semblante feliz, para que nós possamos realmente nos prepararmos bem para a Páscoa, que começa a preparação a partir de hoje. Então que Deus nos ajude e que o Espírito Santo de Deus ilumine a nossa consciência,